Olá a todas e a todos, estamos começando mais uma edição do nosso programa Pé na África, né? Um programa que tem como mote falar um pouco da cultura negra, enfim, vocês já estão acostumados. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio uma pessoa muito bacana, que é uma jornalista, e o mais legal é que é uma jornalista de origem italiana e com uma cara de italiana. E ela vai mostrar o que ela tem feito, né, em relação à nossa cultura. A cultura brasileira, ela passa por todos, é uma cultura negra também, né? E eu estou falando da jornalista e escritora Paola Prandini. Olá. Olá, Paola. Tudo bem? Que bacana. Eu estou vendo que você está toda, né, com um colar que diz que você tem um pé na África aí, né? Sim, sem dúvida. Os dois pés, eu Ai, diria. que maravilha. Muito bom, muito bom. Paola, deu para perceber aqui que você está extremamente engajada na sua vida. A Paola é uma jornalista que ela não só exerce a sua profissão, mas é uma pessoa que trabalha para contribuir, que faz uma diferença para a mulher negra e homens negros no Brasil. E quando eu falo disso, a gente está falando do brasileiro, porque eu sempre digo uma coisa, nós vivemos num lugar onde a gente tem que dividir o espaço. Brancos e negros e outras etnias, índios, enfim, indígenas, etc. e tal. E é importante, quando a gente fala das questões do negro, que se entenda que todos temos responsabilidade. Isso não deve ser uma coisa só para os negros. Eu acho que é uma coisa que tem que ser para todos, porque é uma sociedade brasileira, ela é uma sociedade que está engajada nessa realidade aí, né? Sem dúvida. Então a Paola vem fazendo sempre trabalhos muito expressivos, ela tem vários projetos, criou projetos muito bacanas, né? E outras fez parcerias. Então eu queria que você falasse um pouco do projeto Dandaras, né? O que vem a ser esse projeto, por exemplo? Bom, o Dandaras foi, na verdade, um coletivo que eu e duas colegas fundamos na época que a gente fazia faculdade, Certo. né? Eu fazia jornalismo junto com uma outra colega, havia uma outra que fazia rádio e TV nessa Certo. mesma faculdade, e a gente, olhando para o lado, percebeu que não havia nada naquela instituição que falasse sobre negritude, que trouxesse à tona essa temática dentro da faculdade, né? Como atividade docente e discente, por que não? E aí, como alunas, resolvemos, então, formar esse grupo, e aí nomeamos como Dandaras, até como uma homenagem à Dandara, mulher de Zumbi dos Palmares, porque se tratavam de 3 mulheres, né? 3 meninas que estavam começando a travar essa luta. E aí iniciamos com uma coisa bastante tímida, com uma tiragem de 200 exemplares de um fanzine, que nada mais é do que um jornalzinho impresso, que a gente usava a própria cota da faculdade para imprimir e distribuir. E isso foi se tornando conhecido, assim, em pouco tempo, esse fanzine acabou tendo uma tiragem de 2.000 exemplares. Certo. A partir dele, nós passamos a ter um programa de rádio na Gazeta M, na época, dentro de um quadro de um jornal laboratório da faculdade. E lá nós tínhamos entrevistados também, levávamos pessoas do movimento negro ou que não exatamente fossem militantes da questão afro, certo, mas que trabalhassem com a questão de alguma forma. E essas pessoas então eram entrevistadas, e também produzíamos um evento que era o Agosto Negro na Casper. Então era o mês todo de agosto, com atividades voltadas para essa temática, desde cineclubes até palestras, debates, enfim. A gente tinha esse intuito de mobilizar aquele mês, né, para que todos os alunos da faculdade, ou mesmo convidados de fora da faculdade, pudessem parar um pouquinho e pensar nessas questões que são tão nossas, mas que muitas vezes parecem que estão tão distantes da gente. Mas olha, Paola, é tão bacana tá tendo esse papo com você, porque normalmente nessa cadeira estão sentados convidados afrodescendentes e tal, mas eu sei que a responsabilidade, tudo que a gente conversa, no fundo, eu estou realizando um sonho com você, porque assim, a ideia, na verdade, é chegar nisso, porque
essa coisa de que deixa o assunto para eles, na verdade, é um agravante para uma situação de um país que é racista, eu acho. Sem dúvida, é o que muito provoca, por exemplo, e aqui fazendo uma reflexão bastante rasa do assunto, mas é o que muito provoca a continuação do racismo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é essa vida de gueto, né? Então, se fecha no gueto, são as questões pertinentes àquela população e ponto, acabou, né? E discutir isso dessa forma no Brasil é uma grande dificuldade. Porque começa que quem é negro e quem é branco, né, aqui nesse país. A gente que faz parte do movimento, e eu, graças a Deus, acho que cheguei num momento em que, como branca, posso me dizer militante do movimento negro, por ter aí algumas pessoas de respeito que me adotaram, né, para esse movimento. A gente sabe que, infelizmente, hoje, quem diz quem é negro e branco no Brasil é a polícia. Né? É a polícia brasileira que define muito bem quem é quem. Mas fora essa instituição, é muito difícil. Não é à toa que cotas nas universidades é tão complicado. Né? Eu vou até te falar eu vou até acrescentar, pegando esse ápice, assim, quem diz que quem é negro, né? Quem reconhece quem é negro é a polícia, mas eu vou até te acrescentar uma coisa, porque você está realmente mergulhada nessa realidade. O engraçado, Paulo, é que assim, na hora de você procurar empregos, na hora de você, às vezes, até alugar uma casa, na hora de você procurar espaços na TV, na hora de você procurar várias coisas, existem várias polícias que sabem dizer quem é negro e quem não é negro. Sem dúvida, com certeza, é verdade. E você... Acontece muito. Tem um projeto que eu fiz com alunos de uma escola privada daqui de São Paulo, e eles tinham como meta fazer um documentário a respeito do racismo no Brasil. E aí eles escolheram entrevistar alguns negros para que essas pessoas, então, contassem as suas experiências e dessem depoimentos a respeito disso. E os depoimentos são assim, são depoimentos de pessoas que, na mera tentativa de alugar uma casa, são tolhidas desse direito por serem negras, né? E os alunos, no caso, na época, eram todos brancos, e eles ficavam assim, boquiabertos. Que mundo é esse, né? De enxergar e de ver a coisa tão nítida que, às vezes, para eles não era nítido, não era tão enfim, comum, né? Entre os amigos e tal. Aqueles relatos não eram da vida propriamente deles, né? Parte da vida deles. E com o documentário isso foi ficando assim, cada vez mais pertinente. Né? Paula, você está com um livro, você escolheu um tema que a gente não vê por aí. Fala um pouco sobre isso. Pois é, foi lançado ano passado, né? Recentemente, finalzinho do ano passado, uma biografia, aliás, do Cruz de Souza. É uma biografia voltada para estudantes de ensino médio, prioritariamente, por fazer parte de uma coleção chamada Retratos do Brasil Negro, que foi editada pela Selo Negro. E essa coleção tem essa preocupação muito por conta da Lei Federal 10.639. Isso, 10.639. A gente está terminando, infelizmente, Paula, mas assim, você é uma pessoa fantástica, adorei você. Obrigada. Temos que estar mais juntos aos seus projetos, né? E você tem algum telefone de contato? Sim, coisa? Tenho o meu celular, que é o mais fácil, que é o 11 9999 0602. E convido todo mundo a acessar o site da Afroeducação, que é www.afroeducação sem os acentos.com.br. Maravilha, gente, que aula que nós tivemos hoje, que surpresa maravilhosa, uma pessoa iluminada, né, Paula Prandini, que nos falou tudo isso, esses projetos maravilhosos que ela tem feito, né, isso mostra que todos nós podemos fazer a diferença e é importante, precisamos do engajamento e da postura de todo mundo, né, perante a vida, porque essas questões que a gente vive são nossas, são de todos, né? Paula, muito obrigado. Obrigada a você. Né? E nós vamos continuar no próximo bloco, depois do intervalo, né? Falando de um assunto referente ao livro que a Paula acabou de escrever.